Alô, pessoal. Pois é, o presidente do Internacional hoje chamou uma entrevista coletiva e o objetivo foi chamar o torcedor. Eu acho que nisso, independente da rejeição dele ou não, ele fez muito bem, é o que tem que fazer um presidente nesse momento, né? Dizer, olha, podem não gostar de mim, mas gostem do Inter, o clube precisa de vocês. E deixou muito claro que o momento é de emergência. Ele decretou estado de emergência no Beira-Rio. Não é momento de falar nisso, não é momento de falar naquilo, nós precisamos focar, e nisso ele está certo, né? Sobre a questão de salários, que o presidente disse que não há atrasos, na verdade o presidente reconhece que há atrasos com uma outra forma de dizer, né? Que é o que eu trouxe até como informação, acho que foi no vídeo anterior até, ou no outro, mas acho que foi no vídeo anterior, que o Inter repactuou com os atletas 40% do direito de imagem. Que é do salário, né? 60% é em carteira, isso é integral, e 40% é imagem. Isso foi repactuado, né? Para ser pago parcelado. Então, assim, ó, então o Inter ficou devendo aquilo e teve que repactuar uma dívida. Então, houve problemas, né? E de entrada de dinheiro, porque salário, né? Salário é salário, né? E salário é direito de imagem, é CLT. Colocar em CLT o direito de imagem até porque é favorável ao clube. Não é um direito de imagem para o cara dar entrevista, isso, aquilo, não é. Nem é obrigado a dar entrevista. O direito de imagem está justamente ligado ao fato do clube pagar menos imposto. Não tem todos os encargos da CLT. Tanto que antigamente os clubes botavam uma merreca em CLT e era tudo direito de imagem. Hoje não tem mais isso. Né? Hoje a lei não deixa botar mais de 40% em direito de imagem. O restante tem que ser carteira de trabalho. É assim que funciona no futebol. E tem vários atletas que ainda não têm o patamar de ter direito de imagem, que tem só a carteira de trabalho. Jogadores que jovens, e são vários que integram aí, que estão toda hora no grupo e tal, que entram e tal, que ainda não têm direito de imagem. Bom, mas o presidente falou sobre isso. Então, de certa forma, explicando que não houve atraso, ele reconhece que houve um atraso, tanto que foi repactuado. Eu que tenho lá uma dívida, que todo dia 10 eu tenho que pagar, não paguei. Eu disse, olha, eu preciso acertar essa dívida. Como é que a gente faz? Olha, vamos repactuar em tantas vezes e tal. Bom, acertei. O que foi pactuado novamente está sendo pago em dia, mas está sendo agora porque houve um atraso lá atrás. Ponto. Ok? Mas isso não é motivo para o time estar jogando mal, né? Porque o Inter não joga nada desde o final do Gauchão. Tem alguns espasmos assim onde ele jogou alguma bola. Lá em Montevidéu contra o Nacional, um bom jogo contra o Bahia aqui com raça, sem grande bola, mas raça, pegada, né? A rigor o Inter tem o Gauchão, a largada boa, porque se interessou pelo brasileiro, né? Tava com a autoestima elevada do Gauchão, o Inter vai lá, empata com o Flamengo, jogando razoavelmente bem no Maracanã, encarou o Flamengo, coisa que não fez na Libertadores. E depois ele ganha do Cruzeiro, que hoje é um dos líderes, ele está em terceiro no campeonato, está pontuando o campeonato, o Inter ganhou do Cruzeiro no Beira-Rio. E aí o Inter achou que era o Barcelona e resolveu botar time reserva contra o Fortaleza. Vem cá, meu irmão, brasileiro não se brinca, cara. Não se brinca com brasileiro. Se tu não ganha Libertadores, é um horror, mas tu não é rebaixado, cara. O brasileiro, tu é rebaixado. Os caras não entenderam isso ainda. Brasileiro, tu não brinca, cara. Tu no brasileiro aliviar um pouco, tu tem que estar, primeiro, numa grande condição. Segundo, não pode ser lá no início. Não pode ter um time cansado em maio. Né? Não pode. Né? Ou em abril. Não dá. Não dá, tá em início de temporada, não dá para estar cansado agora, naquele momento, ainda mais vindo de um gauchão, que é uma barbada, né? Ganhando ou perdendo, olha a diferença, né? Dos clubes que jogam. Então ninguém podia estar morto por causa do gauchão. Aí na terceira rodada já poupou jogadores contra o Fortaleza. Aí empatou com o Fortaleza e achou que foi um grande resultado. Olha onde é que tá o Fortaleza na tabela. O Inter pegou o Sport, né, do Retiro, empatou e achou que foi um grande resultado. Olha onde é que tá o Sport. O Inter empatou com o Juventude e achou um grande resultado. Olha onde é que está o Juventude. E assim vai. Né? E assim, a gente já falou 200 vezes, né, sobre... o presidente hoje falou, ele não quis fazer a tal da autocrítica. Ele, não, já fizemos autocrítica. Publicamente nunca fizeram. Né? Nunca fizeram e acho que a autocrítica que deve ser feita é no futebol.
né? Eu também acho que roupa suja é sobre dinheiro, esse negócio de ficar escancarando que o time está sem dinheiro, que a nossa dívida é tanto e tal, isso é um assunto que o clube deve debater, deve discutir, mas não deve assustar os investidores. Né? Porque se um time está quebrado, tu começa a fazer propaganda que está quebrado, vai cada vez quebrar mais. Tu desvaloriza o teu produto, tu vai chamar o investidor, o cara diz, olha, tu tá desesperado, meu. É o cara que tem tá quebrado, tem uma casa que vale 1 milhão e vende por 400 mil porque, olha, tô morrendo, né? Ou paga ou tô morto. Né? E se tu começa a falar muito nessa pobreza, o Inter fala desde sempre, cara. O Inter perde pro Flamengo, diz que é por causa do dinheiro. Perde pro Fluminense, é por causa do dinheiro. Do Palmeiras é por causa do dinheiro. Tudo é o dinheiro. Eu nunca ouvi dizer que o Inter era o clube mais rico do Brasil em algum momento. O Inter teve momentos que ele teve um grande faturamento, porque era organizado, muito organizado. E teve um grande faturamento. Teve um upgrade de sócios gigantesco, um trabalho legal que foi feito. Né? Só que paramos no tempo, né? E convenhamos, eu acho que em termos estruturais, a última gestão vai muito mal em tudo. No futebol houve um desmanche. O Inter sempre teve, pelo menos, comissões, assim, estrutura e tal, de primeira linha. Não, o Inter tem preparador físico de seleção brasileira, sempre, desde lá de Gilberto Tim, preparador de goleiros de seleção brasileira. Não, o Inter sempre teve gente... o gerente de futebol, Rodrigo Caetano, que estava no Inter, hoje é seleção brasileira. Sempre teve pessoas preparadas, de qualidade. E aí vem a nova gestão com pessoas que não tinham identidade nenhuma com o clube. Sai o Abelão depois de um vice-campeonato, com a Libertadores já por começar. Se troca o projeto no meio por um sonho, sem nenhuma experiência, coisa de quem não tinha nenhuma experiência, para não entender como é que as coisas funcionam no futebol. Ainda mais num time como o Inter, de poucos recursos, um time da Liga. Nosso melhor jogador, gente, chegou na seleção, era o Edenilson. E esse time foi vice-campeão brasileiro e quase foi campeão. Quase foi campeão. E aí tu consegue fazer esse time jogar, meu, não bota tudo isso fora, não começa do zero, manda o treinador embora, o cara que foi campeão do mundo, da América. Ali começou tudo errado, e aquela história, cara, é a primeira música do show que eu digo, tá? Quando a primeira música vai mal, o show inteiro dá errado. É o coitado do humorista, primeira e a segunda piada ninguém ri, vai ser um drama até o final. E foi assim, começou errado, cara. Eu considero o único bom momento, tá? Tem 2 momentos interessantes que o Inter ganha o Gauchão, claro que foi bom ganhar o Gauchão, e aquele momento do segundo semestre, quando vem o Cudê, vem Valência, vem aqueles caras e o Inter joga futebol. Perdemos, é verdade, pro Fluminense, mas o Inter jogava futebol, encarava o adversário, ia pra cima, era legal de ver o Inter jogar. Agora é uma brochura ver o Inter jogar. Uma brochura completa. Então, assim, ó, o tom da entrevista, eu não achei nada de terrível no que ele disse, né? E para provar que ele quer deixar tudo para depois, olha o que ele disse, por exemplo, na pergunta pro acho que foi o Lucas Dias que faz essa pergunta aqui, ó. Presidente, tudo bem? Boa tarde. Lucas Dias, canal Lucas Dias, repórter e debate raiz. Eu queria entender do senhor, porque em mais de uma resposta o senhor não quis fazer uma avaliação, pelo menos nesse momento, mas a gente viu nas últimas horas, por exemplo, o vice de futebol da sua gestão, José Olavo Bisol, indo às redes sociais para trazer um pouco do ponto de vista que, me parece, sendo um membro da sua gestão, é um ponto de vista importante de um membro do departamento de futebol. Ele citou em alguns momentos da sua manifestação, por exemplo, a culpa de pessoas que nada têm a ver com o clube, nenhuma responsabilidade com o clube, citou, por exemplo, que o momento é de união e não divisão, citou que todos estão cientes dos desafios, que o momento é propício para especulações em verdades, e citou também a questão da folha salarial, por exemplo, do Inter, que caiu para 13º em relação à Série A, mas a gente sabe que caiu esse valor porque o Inter fez muitas saídas nesse meio de ano, porque antes a folha era bem maior do que é hoje. Eu queria entender do senhor, de um clube que fez janelas desde a chegada desse departamento de futebol, com Alan Benítez, Richard, Kaique Rocha, que não está mais aqui, Diego Rosa, que não está mais aqui, Ramon, que não está mais aqui, Rogel, que não está mais aqui, Natan, Cleiton Sampaio. O Internacional, de fato, o grande problema é financeiro,
Não é também, por exemplo, de criatividade no mercado, da busca por esses nomes? O Inter não montou, por exemplo, um grupo insuficiente para a Copa do Brasil e Libertadores? Lucas, o espírito aqui, por isso, era reconhecer que tem equívocos, e a gente já reconheceu. A forma como você reconhece o trabalho, reconhece e trabalha, não é reconhece o trabalho, reconhece e trabalha, soluções que são diferentes. E esse é um momento que eu gostaria de tratar disso depois da gente resolver 2025. Né? Porque para mim isso é o mais importante. Para o torcedor eu tenho certeza que também é o mais importante. E a gente está conversando com o torcedor. E é para o torcedor que a gente presta conta. É para o torcedor que a gente está falando. O resto são assuntos importantes para o clube, sim, mas que podem ser tratados em determinados momentos. E que interessa a quem está vindo aqui, ao clube, tratá-los no momento adequado. Então, a manifestação individual de qualquer dirigente do clube, nas suas redes sociais, ela tem as suas responsabilidades, mas tem as suas verdades, de acordo com aquilo que muitas vezes a gente comenta. O que eu estou falando aqui é que, nesse momento, esse não é um assunto, não é uma pauta que a gente... Mas vários daqueles apontamentos a gente tratou em algum momento, ou tratou até hoje aqui. Vários. Né? A questão de estar unido, né? A questão ou em outros momentos tratamos a questão da dificuldade do enfrentamento da folha salarial, que é uma realidade, não é uma mentira. Né? O Internacional hoje não tem. Mas isso não quero trazer isso para hoje, porque para mim isso passa nesse momento a ser secundário. Por isso, só por isso. O prioritário hoje é a gente conseguir, até domingo, como foi perguntado aqui pelo Berton, uma mobilização tamanha para que a gente possa dar o primeiro passo de outros que teremos que dar, mas o primeiro tem que ser dado, para que a gente possa resolver definitivamente esse tema e possa tratar, aí sim, com todas as avaliações, com toda a certeza de que o torcedor tem, de análises, né, que não são positivas e que a gente reconhece e que serão enfrentadas e serão tratadas, como sempre o Internacional tratou, e tenho certeza buscar retomar aí o caminho que a gente sempre quis estar percorrendo. Bom, gente, então é isso. O presidente deixou muito claro, né, que agora o estado de emergência, então, não é para estar tratando de nenhum outro assunto que não seja a fuga do rebaixamento. Né? Reconheceu que esse é o Inter. Fugir do rebaixamento. Nesse momento não há outro plano, e quem está vendo o Inter jogar sabe disso. Para fechar, gente, eu ainda escuto muito escarcéu, tá, com relação à entrevista do Ramon e do Emiliano. Rapidamente, tá? Qualquer um que estudou futebol sabe que há 4 fatores determinantes num time de futebol. 4 fatores. Primeiro, fator técnico, os jogadores. Né? Segundo fator, tático, o jogo coletivo. Terceiro fator, físico. O time ter força para desempenhar, ter intensidade para fazer aquilo que foi treinado. E o quarto fator, e não menos importante, o fator emocional. Isso qualquer um que passou para o futebol sabe. São 4 valências: técnica, tática, física e emocional. Gente, em clube do tamanho do Internacional, sabe, quando entra numa fase de crise, sabe, a dimensão que toma a parte emocional é muito grande. Ela passa a ser mais importante que todo o resto, porque ela determina que a parte física caia, que o jogo coletivo caia. O time não consegue ter capacidade de sustentar a intensidade do jogo. Então não dá para subestimar isso, né? É o emocional que amarra tudo. Se o emocional tá abalado, não funciona. Isso olha, eu diria que na vida de qualquer um, cara, se tua cabeça não tá legal, para tu render, é ruim. E o time, quando perde a confiança naquilo que faz, tu começa a acreditar que não tá funcionando. Pô, tô fazendo, e não tá funcionando, a gente só perde, a gente não ganha, a gente não joga bem. Na cabeça do torcedor, do jogador, isso entra em parafuso e é complicado. É complicado. O que diz o Emiliano e o Ramon? Constataram isso. No momento, nós temos problemas técnicos, isso e aquilo, táticos, ok? Mas o maior problema é esse.
O maior problema é esse. E eu acho que está certo. Tá certo? 2016, quando o Inter entra naquele limbo, olha, o Fernando Carvalho, que é um craque em vestiário, o maior que eu conheci, tá? E ele disse, olha, eu vi um vestiário que, olha, eu não consegui retomar os caras estavam mortos. E a impressão que passa o Inter é muito parecida agora. E é o que está preocupando o treinador. E é sobre isso que ele está falando. E é disso que ele, olha, tem 4 valências, gente. Explicou na coletiva. Né? Eu vou trabalhar uma delas, que é a que eu acho que nós temos pior, que é a valência emocional. O que tem de drama nisso? O que ele expôs, né, que a gente já não está vendo dentro de campo? Então é isso, gente. Queria comentar essas duas coisas, principalmente a coletiva do Barcelos. Vocês viram aí, eu botei, né, no banner aqui, né, a partir da próxima terça-feira, né, portanto, na semana que vem, estou me organizando aqui. Eu resolvi fazer 18 horas, o horário que eu já conhecia, né, que eu já me adaptei, não quero fazer muito tarde da noite, então 18 horas a gente vai ter uma live. 1 hora, 50 minutos, vai depender da participação da galera, né? Porque eu vou expor algumas opiniões, quero que vocês participem. Em alguns momentos a gente pode combinar até de quem que tiver a fim de entrar no ar, a gente mandar um link, bater papo com o torcedor também, dá para a gente fazer isso, depende só de vocês, né? E também é o momento de quem quiser ser membro do canal, ajudar, momento de mandar superchat, poder ajudar, para a gente possa cada vez aumentar o número de lives e dedicar mais tempo também a estar aqui com vocês, que é o que eu pretendo fazer cada vez mais. Tá legal? Bueno, gente, era isso então, né? Vamos lá. Tem uma semana de treinamento, vamos ver se o Vitão volta. E sobre o time eu já disse, pega a plataforma que deu certo contra o Botafogo, trabalha em cima daquilo e tenta repetir contra agora o Galo Mineiro. Valeu, grande abraço!